Vamos lá, então? Bom, então, saudações a todos. Bom dia. Nessa aula de hoje, de Fundamentos em Sistemas de Informação, o nosso foco será realmente fazer uma revisão, tá? A gente vai dar uma revisada, no geral, em vários conceitos, em várias definições, em vários aspectos que a gente trabalhou ao longo desse semestre na disciplina de Fundamentos em Sistemas de Informação, tá ok? Então, tem bastante coisinha aqui, tem bastante detalhe, tá? Mas vamos aqui dar uma resumida, uma sintetizada. Bom, eu fiz questão, pessoal, de colocar aqui nessa página aqui, para vocês terem a ciência do que vai cair na PRG, na disciplina de Fundamentos em Sistemas de Informação, tá ok? Percebam que aqui, pessoal, a gente vai cair, né, bastante coisa, né? Evidentemente é bastante coisa. Vai cair do slide 2 até o slide 11, tá? De FSI na PRG. Então, vai cair os slides de conceitos iniciais, de fundamentos, categorias de software, tá? Partes 1 e 2, hardware, parte 1 e 2, evolução do software e SGI, que são sistemas de gestão integrada, conceitos de SI, partes 1 e 2, modelos de SI e o último slide que a gente tinha trabalhado, que é o slide de e-commerce, tá? De comércio eletrônico. Ok, pessoal? Então, são todos esses slides aqui em FSI que vão cair na nossa prova de PRG, tá? Do dia 1º de junho. Legal? Bom, vamos lá. Olha só. Aí aqui, né, pessoal, acho que esse conceito aqui, ele é mais tranquilo, né? A gente estamos resgatando conceitos lá do começo da matéria, do começo da disciplina, tá? São 3 conceitos fundamentais, são eles. Primeiramente aqui, sistema, né? O que é um sistema? Né? Sistema, ele é um termo, ele é um conceito que ele é bem generalizado, né? Percebam que aqui nós não estamos falando de sistema dentro do âmbito de sistemas de informação. Aqui nós estamos falando de sistema num conceito mais geral, tá? Então nós podemos afirmar que um sistema é como se fosse um conjunto ou uma série de vários elementos correlacionados. Isso é um sistema. Tá ok, pessoal? O sistema é como se fosse um conjunto de vários membros, várias partes, vários elementos, todos correlacionados uns com os outros. Tá? Perceba que esse conceito de sistema é um conceito geral. Tá? Eu nem estou falando ainda de conceito de sistema de informação. Tá? Depois, informação. O que seria informação? Informação é como se fosse uma instrução, um ensinamento, né? Ou a transmissão de conhecimentos. Por exemplo, quando eu estou aqui na sala, né, e eu estou dando aula para vocês, estou ministrando aula para vocês, na verdade eu estou transmitindo conhecimentos para vocês, né? Ou estou transmitindo o quê? Informações, tá? Então, informações é como se fossem várias instruções ou ensinamentos que, por exemplo, eu estou passando para vocês, né? Também, Matheus, também. Podemos afirmar também que a informação, né, a partir do momento que eu faço o processamento dos dados, eu consigo chegar exatamente na informação. Perfeito, Matheus. Legal. E aí, aqui também, né, pessoal, o conceito aqui, que é um conceito importante na disciplina, que é o conceito de SI. Né? O que é... Bom dia, pessoal. O que é o conceito de SI? Né? SI, na verdade, eu junto, né, pessoal? Concordam comigo que eu junto? O conceito de SI, eu unifico os conceitos de sistema de informação. Tá? Eu tenho o conceito de sistema e também o conceito de informação. Eu junto esses dois conceitos, o conceito de sistema e o conceito de informação, e aí eu tenho o conceito de SI, né? Que é o conceito de sistema de informação. Tá? Então, o que é o conceito de sistema de informação, pessoal? Conforme eu coloquei aqui. Ele é um conjunto de componentes interrelacionados que possibilitam coletar dados, manipular esses dados e disseminar dados e informações para proporcionar um mecanismo de retroalimentação para se atingir um determinado objetivo.
tá? Então, esse é o conceito de SI, né, pessoal? O SI, ele é exatamente um conjunto de vários elementos interrelacionados que possibilitam coletar, manipular, disseminar dados e informações com o intuito de você ter um mecanismo, né, de retroalimentação, ou seja, esse mecanismo nunca para, tá? Eu tenho a coleta de dados, eu processo os dados, eu gero informação, e essa informação poderá ser reutilizada nos próximos processos, nas próximas iterações, ok? Então, é realmente como se fosse um processo de retroalimentação para que se possa atingir um determinado objetivo, né? Bom, legal. Olha só. Não perdeu muita coisa não, viu, Lua? A gente basicamente começou agora, tá? Bom, importante, né, pessoal, colocar essa diferença aqui, tá? Que é exatamente essa diferença entre dado, informação e processo, né? Entendam, pessoal, processo como se fosse um sinônimo de processamento, tá ok, pessoal? Processo e processamento é como se fossem sinônimos, tá? Então, é importante a gente entender aqui a diferença entre dado, informação e processo. Processo seria exatamente um sinônimo de processamento. Tá aqui, né, pessoal? Essa figurinha aqui é bacana para a gente entender bem a diferença entre esses três conceitos. Essa figurinha aqui eu já passei para vocês no passado, nas primeiras aulas, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem o dado, não é? Nós fazemos a coleta de dados. Em cima desses dados, nós aplicamos um processo, tá? Processo, ou também podemos chamar de processamento, né? Nós processamos esses dados e no final nós temos o intuito de gerar o quê? De gerar uma informação, tá? Uma informação que certamente pode ser útil no momento que eu tenho um gestor na empresa e esse gestor quer tomar algum tipo de decisão. Ok, pessoal? Então, nós temos esses três conceitos fundamentais aí em se tratando de sistemas de informação, tá? Que é os conceitos de dado, processo ou processamento e a informação, tá ok? Ó, eu quis, pessoal, chamar a atenção para esse aspecto aqui, que é o seguinte, né? Vocês sabem, pessoal, que a gente tem um grupo de professores, né? Tem um grupo de professores de fundamentos em sistemas de informação, né? E nós fizemos lá uma reunião, um brainstorming, uma conferência para discutir sobre a PRG em FSI, né? Não sei se vocês lembram, pessoal, que esse tópico aqui ele foi explicado no final do slide 1 ou do slide 2. Se eu não me engano, foi do slide 1, tá? Onde eu expliquei para vocês aqueles modelos de processo. Lembram, pessoal? Lembram disso? Eram os modelos cascata, prototipação e espiral. Lembra, Matheus? Foi no finalzinho do slide 1, não foi? Então, pessoal, esse conteúdo aqui, tá? Só esse aqui, tá? Não é o slide 1 inteiro. Então, lá no finalzinho do slide 1, pessoal, aquela parte da explicação que foca os modelos cascata, prototipação e espiral, não vai cair na prova. Tá ok, pessoal? A gente achou melhor acabar abortando esse conteúdo lá do final do slide 1. Bacana, pessoal? Então é importante vocês anotarem isso aí, essa observação. Esses três itens aqui não vai cair na PRG. Esses três itens aqui do final do slide 1. Tá ok, pessoal? Então façam aí essa anotação. Tá ok? Legal. Bom, tipos de software. Né? Vocês lembram, pessoal, que a gente investiu bastante tempo, né, na explicação desse item aqui? Né? Tinha bastante conteúdo, tinha bastante matéria falando sobre tipos de software. Tá? Olha só, quais foram, pessoal, os tipos de software que a gente viu aqui na matéria, aqui na disciplina? Basicamente foram 8 tipos. Né? E esses 8 tipos de software estão aqui, elencados. Tá? E eu vou dar uma revisada aqui com vocês, tá ok, pessoal? Vou dar uma relembrada em cada uma das características desses 8 tipos de software. Legal? Vamos lá, então? Primeiro, pessoal, nós tínhamos o software básico. O que era o software básico? Software básico, pessoal, vou colocar alguns exemplos aqui. O que era o software básico, pessoal? Era aqueles softwares, pessoal, que podem ter relacionados ao quê? Por exemplo, linguagens de programação, tá? Linguagens de programação pode ser software básico. Sistemas operacionais, não é? Windows, Linux, o próprio Android, né, para celulares, iOS,
tá? Sistemas operacionais. E também, pessoal, se enquadram como software básico as linguagens de quarta geração. O que são essas linguagens de quarta geração, pessoal? São aquelas linguagens onde você não necessariamente precisa programar para poder desenvolver um software. Por exemplo, pessoal, Scratch. Né? Scratch é uma linguagem que ela é visual, você pode somente arrastando os blocos, os bloquinhos, e somente nesse processo de arrastar os blocos você consegue criar um programa de computador, ok? Então isso que a gente chama de linguagem de quarta geração. É uma linguagem onde não necessariamente você precisa entrar em contato com programação, mas mesmo assim, usando somente elementos gráficos, visuais, você consegue criar um programinha, você consegue criar um software. Tudo bem, pessoal? Então, esse aí é a categoria de software básico, tá? Outro, pessoal, que a gente viu aqui na disciplina. Software aplicativo. Exemplos de softwares aplicativos, pessoal. Exemplos. Editores de texto, né, como Word, planilhas eletrônicas, como Excel, tá? Ou, pessoal, software aplicativo pode ser qualquer software que você usa no dia a dia, ok? Então, qualquer software que você usa no dia a dia, na empresa, em casa, é considerado software aplicativo. Por exemplo, um editor de texto, uma planilha eletrônica, um PowerPoint. Tudo bem, pessoal? É uma ferramenta gráfica, né? Um paintbrush, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Próximo, pessoal, softwares utilitários. O que são softwares utilitários, pessoal? São aqueles softwares que nós usamos para fazer manutenção do computador. Por exemplo, o defrag, né, que é o desfragmentador de disco. Né? Ele é um software para fazer manutenção do HD, do disco rígido. Tá ok? Um software de firewall, né, para você verificar se, para você tentar fazer detecção de ataques no seu computador, no seu PC, né? Um software para fazer backup de dados na nuvem, tá ok? Então, todo e qualquer software, pessoal, que diz respeito a fazer manutenção no computador, tá? E se enquadra nessa categoria de software utilitário. Legal, pessoal? Próximo, vamos lá. Software proprietário. O que é o software proprietário, pessoal? Software proprietário, via de regra, é um software que é pago, não é? Um software que você tem que pagar por ele, não é? E no caso do software proprietário, pessoal, os direitos são reservados à empresa que o criou, né? Então você só pode usar esse software se você pagar por uma licença, né? Senão você vai estar trabalhando de forma ilegal, ok? Então esses são softwares proprietários. Por exemplo, o Windows, né? Office, eles são softwares proprietários, ok? Em contrapartida, pessoal, nós temos os softwares livres, né? O que são softwares livres, pessoal? Eles referem-se à habilidade dos usuários para, ou seja, os usuários estão livres, eles têm a liberdade para executar o software, para copiar, para distribuir, né? Você pode distribuir livremente cópias, você pode estudar, se você quiser, você pode modificar o software e melhorar o software. Por exemplo, pessoal, o Linux. Se você quiser, pessoal, você pode entrar no kernel do Linux, né? Você pode mexer no kernel, no coração do sistema operacional Linux, né? Você só tem que tomar cuidado para não fazer um crash no sistema. Você pode entrar no núcleo, no kernel do Linux e modificar o sistema, né? Mas a ideia do software livre é que você mexa no sistema, a ideia dele é que você use o software livre para estudar, para modificar ele, para melhorar o software, né? E também para compartilhar suas mudanças. Tá ok? E importante destacar, pessoal, que os softwares livres, eles dizem respeito a 4 tipos de liberdade. Ou seja, você pode executar o software livremente, estudar, adaptar, né? Modificar, redistribuir, né? Você pode redistribuir as suas modificações que você fez e também publicar suas melhorias, ok? Então, esses aqui são os 4 tipos de liberdade básicos que caracterizam um software livre. Legal, pessoal? Demo. O que são softwares demos, pessoal? São softwares em versão reduzida, ou seja, é somente uma parte do todo. Tá? Você não tem um software completo, você só tem uma versão menor, uma parte do todo.
E essa versão demo, pessoal, do software, ela é distribuída livremente, sem qualquer custo, né? Vocês, pessoal, provavelmente já devem ter visto aí esse conceito de software demo até em aplicativos para celular, jogos para celular, né, pessoal? Games. Vocês já viram, pessoal, aqueles games onde ele disponibiliza gratuitamente, mas ele só disponibiliza, sei lá, a primeira e a segunda fase gratuita, né? Aí, se você quiser ter acesso ao game completo, você tem que comprar. Já viram esse tipo de coisa, pessoal? Sim ou não? Já viram? Matheus, Guilherme, Luan, Melissa, já viram? Legal, né? Hoje em dia não é mais tão comum, né? Depende aí da empresa, depende aí do ramo de negócio, né? Entendi. Tá ok. Próximo, pessoal, que nós temos aqui. Freeware. Olha só, freeware. O que seria o freeware? Ele é um software, pessoal, que ele é totalmente gratuito para executar, para execução, tá? Porém, o autor, a empresa, ela mantém aí todos os direitos de copyright, que é o direito de cópias, tá? Exemplos, pessoal. O WinZip, né, se não me engano, era assim, né? O WinZip, o Avast, o AVG, eram todos softwares freewares, né? Eles eram totalmente gratuitos para execução. O autor aí, que é exatamente a empresa, ela tem todo o direito aí de cópias, tá? E você conseguia usar normalmente o Avast, o AVG, o WinZip. Mas ele sempre ficava dando uma mensagem para você que você deveria comprar a versão licenciada, né, pessoal? Ele sempre ficava todo o tempo mandando a mensagem. Isso no caso do WinZip, né, e outros softwares semelhantes. Legal, pessoal? E a última categoria aqui que nós temos é o software chamado de shareware, ou também chamado de trial, né? Trial. O que é esse software aqui, pessoal? Eles são distribuídos gratuitamente para teste por um determinado período de tempo, o que a gente chama de período experimental. O que é isso, pessoal? Sei lá, o software ele é full, ele é disponível a versão completa, full do software, mas por um período de tempo. Por exemplo, 30 dias. Tá? Você pode usar normalmente aquele software por 30 dias, é a versão completa. Tá? Só que depois de 30 dias, ele fecha o software. Você não consegue mais acessar. Tá? Ele bloqueia o software. Ok? E aí, caso você, usuário, tenha interesse na aquisição permanente desse software, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que comprar. Você vai ter que adquirir. Tudo bem, pessoal? Legal? Bacana. Bom, depois, pessoal, não sei se vocês lembram, eu também estou chamando a atenção para esse aspecto aqui, pessoal. A gente vai passar rapidinho aqui também, que são os sistemas operacionais, né? Eu tinha falado para vocês sobre os sistemas operacionais e nós temos uma classificação, né? Nós temos uma classificação dos sistemas operacionais, tá? Então, vou passar aqui para vocês rapidinho essa classificação, tá ok, pessoal? Dos SOs. Bom, olha só. Os SOs, pessoal, podem ser os tipos, né? A gente pode ter os SOs em batch, que a gente chama de batch, e nós usávamos muito no sistema operacional MS-DOS, tá? Isso, o processamento em lote, Matheus. Verdade. Apesar que no Linux, hoje em dia, pessoal, no Linux, a gente usa ainda processamento em lote. A gente usa bastante ainda em Linux, até os dias atuais, tá? Então, o que é o processamento em lote, pessoal? São programas de usuário que são submetidos em lote, conforme o Matheus falou, e são executados em sequência, ou seja, passo a passo, tá? Sem interação do usuário. Ou seja, você manda o programa rodar em lote e depois você vai ver se o resultado foi realmente efetivado, né? No final do processo, o usuário vai receber uma listagem com os resultados para saber se foi efetivado os comandos ou não, tá? E esse SO, né, pessoal, em batch, ele pode ter um tempo de resposta que pode variar de minutos até horas. Ou seja, você pode deixar ele rodando, né, pessoal, o programinha em lote, ele pode rodar por 5, 10, 15 minutos, ou você pode deixar ele rodando a noite inteira, a madrugada inteira, se você quiser. Tudo bem? Outro aqui, pessoal, sistemas monousuário, monotarefa. O próprio nome está dizendo.
Você tem um usuário que pode executar uma única tarefa por vez, ok? Então, olha só, um usuário interage com a máquina, um único usuário, e ele executa uma tarefa de cada vez, uma tarefa por vez, né? Esse conceito aqui surgiu com os microcomputadores. Exemplo de um sistema, pessoal, monousuário, monotarefa, é exatamente o sistema operacional MS-DOS, ok? Outros tipos aqui, pessoal, de SOs, de sistemas operacionais. Olha só, sistema monousuário multitarefa. O que é isso, pessoal? Você tem um usuário podendo executar várias tarefas ao mesmo tempo, ok? Então, olha só, um usuário interage com a máquina, porém mais de uma tarefa pode ser executada ao mesmo tempo. Exemplo, pessoal, o Windows, né? Desde quando surgiram as primeiras versões do Windows, o Windows 3.1, o Windows 3.11, né? Ele já era um sistema monousuário multitarefa. Ou seja, o usuário conseguia, no terminal dele, na máquina dele, um usuário, executar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Tinha várias janelinhas abertas, o usuário ia intercalando esses softwares usando a tecla Alt Tab do computador. Ok? Próximo aqui, sistema multiusuário multitarefa. O que é isso? Eu tenho vários usuários trabalhando com várias tarefas simultaneamente. O que é isso, pessoal? Olha só. Um processador é usado por vários usuários ao mesmo tempo, tá? E cada um desses usuários podem também executar várias tarefas simultaneamente. Num sistema que nós chamamos, né, pessoal, num processo que a gente chama de time sharing, ou de compartilhamento de tempo, tá? Provavelmente, pessoal, ou certamente vocês devem ter visto isso na matéria de sistemas operacionais, né? Vocês devem ter trabalhado bastante com esse conceito aí na parte de compartilhamento de tempo da CPU, do processador, tá? Exemplos, pessoal, de alguns sistemas operacionais que sempre fizeram isso de maneira muito interessante é o Unix e o Linux, né? O Linux sempre fez muito bem esse papel de um sistema multiusuário, multitarefa, ok? E, por último aqui, nós temos os SOs, os sistemas operacionais em tempo real. O que é isso, pessoal? Exemplos. Por exemplo, tem aqui controle de máquinas através de sensores, com resposta em pouquíssimo tempo. Sei lá, isso aqui, por exemplo, é muito usado na informática industrial, no monitoramento de pacientes, não é, pessoal? Sei lá, eu tenho um radar de trânsito, eu tenho lá o sensor que fica fazendo monitoramento o dia todo, não é, pessoal? Um radar de velocidade, radar de trânsito, de monitoramento de trânsito, né? Um sensor do sem parar, né? Dos pedágios, ok, pessoal? Tudo isso a gente poderia elencar aqui como sistemas do tipo SO em tempo real. Legal, pessoal? Bacana? Estão acompanhando aí, pessoal? Tá todo mundo aí comigo? Só para saber mesmo? Todo mundo aí comigo, me acompanhando? Sim, Matheus? Legal. Show de bola. Vamos lá. Legal, Melissa. Show de bola. Vamos lá, então. O pessoal tá entrando, hein? O pessoal tá entrando aos pouquinhos. Por enquanto, aí temos só 12 pessoas. Acho que com frio o pessoal vai deixar para assistir depois mesmo, hein? É isso mesmo. É isso mesmo, né, Lucas? Com esse frio, o pessoal vai assistir essa aula depois. Tudo bem. Pessoal, aí depois vocês lembram que a gente teve uma aula de hardware, né? Hardware parte 1 e parte 2. Teve bastante coisa, teve bastante conteúdo. Lembram, pessoal, dessas aulas? Teve bastante matéria, né? E aí eu vou dar uma resumida aqui para vocês, tá? Vou dar uma resumida. Então vamos lá. Hardware, pessoal. Trouxe aqui algumas coisinhas aqui para vocês. Por exemplo, CPU. O que é CPU, pessoal? É a unidade central de processamento. Dentro da CPU, né, pessoal? Dentro da CPU a gente tem o quê? Tem a UC, a unidade de controle, e a ULA, que é a unidade de lógica aritmética, né? O que a UC faz, pessoal? Ela é a unidade de controle. É ela exatamente que controla os sinais de controle que são enviados pelos barramentos dentro da placa de um computador, tá?
E a ULA, pessoal, o que é a ULA? É a unidade lógica e aritmética. É ela que faz toda a parte de controle, né, pessoal? Da realização de cálculos, operações aritméticas, operações lógicas. É tudo feito através da ULA. Tudo bem? Da unidade lógica e aritmética. Próximo, pessoal, memória RAM. O que é memória RAM? É a memória de acesso randômico, né? Na verdade, pessoal, a RAM é a memória de trabalho. Concorda comigo? Ela é uma memória volátil. O que é memória volátil, pessoal? Se você desligar o computador, você perde todas as informações que estão na RAM. Concorda comigo, pessoal? Você perde tudo se você cortar a energia, cortar a alimentação. Ela é chamada de memória de acesso randômico e ela é uma memória exatamente, né, pessoal, uma memória de trabalho. Ou seja, se você está trabalhando com seus softwares no seu computador, os seus softwares vão estar efetivamente usando a RAM. Tá? Tudo bem. E a ROM, né, pessoal? O que é a ROM? É a memória, né, de somente leitura. É a Read Only Memory, ou a memória somente de leitura. Ela é uma memória, pessoal, onde, via de regra, fica gravado a BIOS. O que é a BIOS? É o programa básico de entrada e saída do computador. É aquele famoso programa, né, pessoal, de setup, né, de setup do computador. Geralmente, quando você liga o computador, pessoal, e você pressiona a tecla F5, F8 ou F10, depende do computador, você já acessa a BIOS, você já acessa o setup. Esse BIOS, pessoal, esse setup, ele fica gravado na ROM, ok? Na memória somente de leitura. Importante destacar, pessoal, que as informações que você setou, que você configurou na ROM, quem que mantém essas informações, pessoal? É a pilha, é a bateria do computador. Ele tem uma bateriazinha interna, uma pilha, e essa pilha é exatamente que mantém a hora básica do computador e mantém também as configurações básicas que você fez na BIOS, que você fez na setup do computador. Tá? É a partir dessa pilha, dessa bateria que mantém os dados gravados lá da ROM, aqueles dados básicos, né? Hora, uma configuração de um hardware, né? E assim por diante, tá? E outro aspecto importante, pessoal, para colocar aqui são os periféricos de entrada e saída, né, pessoal? É importante a gente saber diferenciar os periféricos de entrada e saída. Isso certamente vai cair na PRG, tá, pessoal? Deve cair questões desse tipo. Tá? Vocês sabem diferenciar, pessoal, periféricos de entrada e saída? Sim ou não? Exemplos, pessoal. Exemplos de periféricos de entrada. Periféricos de entrada. Teclado, mouse, a própria tela, né, pessoal? Touchscreen, um dispositivo de leitura de código de barras, né? É tudo periférico de entrada, né? É o pendrive, né, Guilherme? Ele seria mais os dois, né, Guilherme? Por quê? Porque o pendrive você pode gravar informações nele e pode ler, né? Então você tem um caminho duplo aí, Guilherme, tá? Dispositivos de entrada, pessoal, é melhor vocês pensarem assim: entrada, mouse, teclado, uma tela do tipo touchscreen, tá? Um leitor de código de barras, né? Você está lendo o código de barras, um sensor, é tudo entrada. Agora, saída, pessoal, exemplos de saída. A tela do computador, o monitor de vídeo é a saída, tá? Monitor de vídeo. Aliás, monitor de vídeo pode ser os dois, né, pessoal? Concorda comigo? Porque se for uma tela do tipo touchscreen, ele pode ser entrada por causa do touch e também ele é saída porque ele sai com as informações para o usuário final. Então, o monitor de vídeo poderia ter pensado até como as duas maneiras. Monitor de vídeo, tá? Que mais, pessoal? Saída. A impressora, né? Impressora também é saída. Você imprime na impressora e sai um papel impresso, né? Apesar, pessoal, que hoje em dia as impressoras multifuncionais são entrada e saída, concorda comigo, pessoal? As impressoras multifuncionais, você pode imprimir um papel, que é a saída, ou você pode escanear uma folha. Escanear uma folha, no caso, ele vai ser uma entrada. Tudo bem, pessoal? Então, é importante entender essas diferenças entre os periféricos de entrada e saída. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá, continuando. Estou ainda lá na aula de hardware, pessoal. Vamos lá, história. Vou passar rapidão. Alguns aspectos aqui da história da computação. Vamos lá. Ábaco. Lembra do ábaco que eu expliquei, pessoal? O ábaco.
O ábaco foi o primeiro dispositivo de calcular que foi inventado. Lembra da Pascaline, que eu falei também? A Pascaline? A Pascaline é uma máquina de calcular mecânica que ela só fazia soma e subtração. Só fazia essas duas operações. Quem inventou ela foi o Blaise Pascal. Tá? Um outro fato aqui. Gottfried Leibniz. Ele construiu uma máquina mecânica que podia, além de somar e subtrair, podia também multiplicar e dividir. Então já foi uma evolução, né, pessoal? Já foi uma evolução comparando com a Pascaline, né? Porque a Pascaline só fazia soma e subtração, tá? A máquina do Leibniz, ela já fazia soma, subtração, multiplicação e divisão. Fazia as 4 operações, tá? Um outro ponto aqui importante, né, pessoal, que eu gosto de colocar, o Charles Babbage, ele desenvolveu uma máquina de uso geral, tá? Com os seguintes componentes: armazenamento de dados, sessão de entrada, sessão de saída e uso de cartões perfurados. Isso aqui foi um fato importante, pessoal, na computação, tá? Essa máquina de uso geral do Babbage, porque ela tinha armazenamento de dados, entrada de dados, saída de dados e uso de cartão perfurado para fazer a programação. Então foi um momento importante para a computação, tá? E olha que bacana aqui também, pessoal, já que a gente está fazendo uma revisão, né? Olha que importante. O Babbage, ele foi o primeiro profissional, o primeiro pesquisador da área de computação, foi o primeiro a acreditar que era possível duplicar um processo puramente mental através do uso de uma máquina. O que é isso, pessoal? Resumindo, o que é? O Babbage, pessoal, foi o primeiro a acreditar que eu podia fazer um processo, eu podia fazer um programa, fazer um algoritmo e fazer esse algoritmo ser repetido várias vezes através do computador. Olha que bacana, pessoal, que o Babbage pensou naquela época e é exatamente o conceito de algoritmos e programação que a gente tem atualmente. Concorda comigo, pessoal? Babbage pensou nisso, que o computador poderia duplicar, repetir um processo várias vezes, e é exatamente o que a gente faz hoje em dia. Criar um algoritmo, um programa e fazer com que esse programa se repita várias vezes no computador. Né? Olha que conceito bacante aí que o Babbage inventou lá atrás e a gente usa nos dias atuais. Legal, meninos e meninas? Ó, aqui também, pessoal, é importante a gente resgatar, né, aquela parte da evolução da computação, que são as 4 gerações. Lembram das 4 gerações, pessoal, que eu expliquei para vocês? Ó, primeira geração, geração da válvula, tá? Coloquei aqui para vocês alguns momentos importantes da primeira geração, pessoal. Apareceu o ENIAC, o UNIVAC, que eram computadores gigantescos, né? Que ocupavam uma sala inteira. Também, pessoal, na primeira geração apareceu a máquina de von Neumann, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais agora para vocês sobre a máquina de von Neumann. É um momento importante na computação, tá? O von Neumann, né, pessoal, é considerado um dos pais da computação, von Neumann, tá? E a máquina dele entra aqui na primeira geração. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Segunda geração, pessoal, da computação é a geração dos transistores, tá ok? Terceira geração da computação é a geração dos CIs, dos circuitos integrados. Coloquei um fato importante, pessoal, da terceira geração, que é a lei de Moore, né? Alguém lembra, pessoal, dessa lei de Moore? Que eu expliquei lá nessas aulas, pessoal? Alguém lembra? Sim ou não? Alguém lembra um pouquinho dessa lei? Essa lei de Moore, pessoal, era o seguinte: ela falava exatamente do conceito da Legal, Lua. Ela falava do conceito, né, Lua, da miniaturização. Ou seja, é exatamente o fato dos computadores cada vez mais ficarem menores. Ou seja, eu tinha o ENIAC e o UNIVAC, que eram máquinas gigantescas. E os computadores foram diminuindo, né, pessoal, cada vez mais. Hoje em dia você tem um computador no celular. Hoje em dia você tem um computador no relógio, no smartwatch, né? Exatamente, Lua. Cada ano que passa, o hardware diminui o tamanho e fica mais potente. Exatamente isso, Lua. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Cada vez mais o hardware fica menor e menor e menor,
Hoje em dia eu já tenho um computador no relógio, no smartwatch, né? E o processamento gigantesco, né, pessoal? Processamento gigantesco. Hoje em dia tem celular que tem processamento melhor do que PC, né? Dependendo do celular. E mais barato, né, Matheus? Verdade, barateou muito. Perfeitamente. Né? Era muito caro você ter computador antigamente. Hoje em dia barateou bastante. É claro, tem máquina ainda muito cara hoje em dia, vocês sabem disso. Se for uma máquina um pouco mais top, ela custa 8, 10 mil. Ela custa. Mas, pessoal, eu acredito que com 2 mil, 2 mil e meio, você consegue já ter uma máquina bacana para poder programar, para conseguir trabalhar hoje em dia, né, pessoal? Consegue. 2 mil, 2 mil e meio, você consegue ter uma máquina bacana para um programador. Consegue. Legal? Maravilha. E a outra geração aqui, pessoal, da evolução da computação, é a quarta geração, que é a geração dos microprocessadores, né? Eu citei dois aspectos aqui, que é o LSI, que é a integração em larga escala, e estou citando aqui também o VLSI, que é a integração em muito larga escala. O que é, pessoal, esse LSI e esse VLSI? Depois eu vou até orientar vocês a dar uma olhadinha lá no slide, tá, pessoal? No slide. Mas o LSI e o VLSI, a diferença entre eles é a quantidade de componentes eletrônicos que você consegue colocar por chip, por circuito integrado, né? O LSI você consegue colocar uma quantidade menor do que no VLSI. No VLSI você consegue colocar bem mais componentes dentro de um circuito integrado, dentro de um chip. Ok, pessoal? Pois eu recomendo vocês darem uma revisada lá nesse slide que fala do LSI e o VLSI, tá? Isso aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção disso aqui, porque ele é o pai da computação. Então, sempre cai alguma questão na prova desse cara aqui, tá? O von Neumann. Von Neumann é o pai da computação. Olha só, pessoal, tá aqui a foto dele, e o von Neumann criou uma máquina. Criou a máquina de von Neumann, né? Olha só. Em sua proposta, o von Neumann sugeriu que as instruções, ou seja, que os códigos de programa, fossem armazenados na memória do computador. Tá? Por exemplo, numa RAM, né? Na memória RAM, na memória do computador. Até então, esses códigos de programa, antes de surgir, né, pessoal? Antes de surgir a máquina de von Neumann, até então, essas instruções de programa eram lidas a partir de cartões perfurados e executadas uma a uma. Tá ok? A partir do momento, pessoal, que a gente pudesse armazenar numa memória, para então executá-las, tornaria o computador muito mais rápido, já que no momento da execução, as instruções seriam obtidas com rapidez eletrônica. Então, olha a grande criação do von Neumann para a nossa área da computação, pessoal. Antes do von Neumann, todos os códigos de programa eram lidos diretamente do cartão perfurado. A partir da criação da máquina de von Neumann, tá? Todos os códigos de programa, todas as instruções de programa passaram a ser lidas da memória RAM, tá? E dessa forma, pessoal, a parte de processamento computacional, velocidade de processamento do computador e de um programa, né? A velocidade de processamento de um software, de um programa, melhorou exponencialmente, né? Por quê? Eu não precisava mais ler do cartão perfurado. Eu li agora o código de programa diretamente da memória do computador, tá? Então, importantíssima aí, pessoal, essa máquina que foi criada pelo von Neumann, né? Von Neumann, inclusive, ele é considerado o pai da computação, né, pessoal? Sempre cai alguma questão aí em concurso, PRG, sempre acabam cobrando alguma coisa do von Neumann, porque ele é o pai da computação. Ok? Legal. Aí vou dar uma revisadinha aqui para vocês, pessoal, passar aqui rápido sobre os tipos de computadores, né? Também foi uma aula que a gente teve aqui sobre os tipos de computadores, não sei se o pessoal está lembrado dessa aula, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma passadinha. Tipos de computadores. Mainframes. O que são os mainframes? Eles destinam-se a manipular quantidades imensas de informação, ou seja, quantidades gigantescas de dados. E também mainframes trabalham, pessoal, com muita entrada e saída.
Ou seja, muita gente solicitando coisas para o mainframe, muitas solicitações de dados para o mainframe e também muita saída. Ou seja, ele gera muita saída, muito retorno para N usuários. Tá? Então, o mainframes trabalha com muita entrada e saída. Tá? E com armazenamento de grande quantidade de informação. Tá? E os mainframes, né, pessoal, se a gente for pegar os mainframes antigos, eles eram grandes, eles tinham grandes dimensões. Hoje já nem tanto, né, pessoal? Hoje em dia a gente já tem mainframes com tamanhos menores, né? Não, tamanhos menores, né, pessoal? O tamanho de um servidor convencional, tá? E com excelente capacidade de processamento e armazenamento, tá? Não sei se vocês lembram, inclusive eu falei daquela plataforma z/OS, que é uma plataforma de desenvolvimento da IBM para fazer programação para mainframes, né? É chamado de plataforma z/OS. Depois, se alguém quiser dar uma olhada, é bacana. Mas não vai cair na PRG, tá, pessoal? Isso aí é só conteúdo complementar. Não vai cair nada dessa plataforma z/OS na PRG. É só para quem quiser estudar, para quem quiser ampliar os seus conhecimentos. Legal, pessoal? Depois aqui, supercomputadores. Supercomputadores. Eles são semelhantes aos mainframes, parecidos. Eles têm altíssima velocidade de processamento também. E eles têm grande capacidade de memória, pessoal. Tem muita memória, tá? Não sei se vocês lembram, pessoal, de alguns exemplos que eu dei para vocês de supercomputadores. Lembram do Deep Blue, do Titan, do Tianhe, né? Ou seja, pessoal, são supercomputadores, tá? E geralmente, pessoal, esses supercomputadores, eles foram criados para aplicações específicas. Por exemplo, pessoal, esse Deep Blue. Esse Deep Blue faz tempo que ele foi criado, já faz mais de 20 anos. Mas ele era um computador que tinha sido, ele era um supercomputador que tinha sido criado para jogar xadrez com os melhores xadrezistas do mundo, não é? Tinha um supercomputador que tinha sido criado no Brasil, né? Que era Cimatec, se não me engano. Foi isso mesmo, pessoal. Lembra dele? Cimatec. Inclusive, se não me engano, foi desenvolvido pelo SESI, tá? E ele era um supercomputador que era específico para processamento de dados meteorológicos, dados de clima, tempo, meteorologia, tá? Então, geralmente, pessoal, supercomputadores, eles são criados para aplicações específicas. Tudo bem? E assim por diante. Depois, pessoal, mini computadores. Né? O que são os mini computadores? É um sistema computacional intermediário, ele fica no meio de campo em relação aos mainframes e os microcomputadores, ele fica no meio. Em termos de processamento, tá, pessoal? Em termos de capacidade de processamento, o mini computador fica no meio entre os mainframes e os microcomputadores, tá? Os PCs, né? Os PCs, os microcomputadores, os computadores pessoais. Aí, pessoal, relembrando vocês aqui um pouquinho, os mini computadores é aquele conceito que eu falei para vocês, que é o conceito de workstations, né? Workstations ou estações de trabalho. Não sei se vocês lembram que eu falei disso para vocês na aula. Por exemplo, pessoal, uma workstation, eu posso ter uma estação de trabalho, Apple, Macintosh, que ela trabalha muito com a questão gráfica, processamento visual, trabalhar com visualização de informação, visualização gráfica, computação gráfica, tá? Não sei se alguém já ouviu falar do Macintosh, né? O Macintosh, ele é uma workstation, uma estação de trabalho. Tá ok, pessoal? Então, era também uma estação de trabalho específica para trabalhar com determinados tipos de trabalho, tá? Então, lembra aí, pelo menos, dessa workstation da Mac, o Macintosh. Inclusive, um tempo atrás, pessoal, existia um Macintosh desse tipo, lá no quarto andar do Bloco B em São Miguel, né? Tinham lá e todo mundo ficava impressionado com aquela máquina, né? Era uma máquina fantástica, tá? Depois aqui, finalizando, os microcomputadores, que são, na verdade, os PCs, os computadores pessoais, computadores de mesa que nós temos. E aqui, finalizando, pessoal, os servidores, né? Tudo bem? Por exemplo, um servidor de rede, servidor de banco de dados, um servidor de impressão, né? Por exemplo, eu posso ter um laboratório de informática, e naquele laboratório de informática eu tenho um computador que eu coloquei como servidor.
ele vai ser o meu servidor de impressão. Todos os jobs de impressão vão ser enviados para aquele computador. Aquele computador recebe os jobs de impressão e manda para a impressora. Tá? Então, seria um servidor de impressão, digamos assim. Tudo bem, pessoal? Legal. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Sim ou não? Tá todo mundo por aí? Estão me acompanhando? Tomando café? Embaixo do edredom? Tranquilo aí? Legal, Melissa. Show de bola. Ó, pessoal, vamos lá. Só resumindo aqui alguns conceitos de banco de dados. Tá? Ó, pessoal, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui são tabelas. Tabelas ou também pode ser chamado de entidades, tá? Tabelas ou entidades. Aqui eu tenho uma tabela dos dados de alunos. Aqui eu tenho uma tabela dos dados de professores. Aqui eu tenho uma tabela dos dados das notas dos alunos. Ok, pessoal? Tudo isso a gente pode chamar de tabela ou entidades. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma tabela alunos com todos os dados dos alunos da faculdade. Tá? Olha só, a gente pega o seguinte, outra situação aqui. Uma tabela, pessoal, por exemplo aqui, ó, digamos que essa aqui é a minha tabela de alunos, concorda? Nessa tabela de alunos, pessoal, eu posso ter o que eu chamo de campos. Campos ou atributos, tá? Atributos. Exemplos de atributos, pessoal. Matrícula, seria o RGM, nome do aluno, idade do aluno, tudo isso seria o quê? São atributos. Atributos da tabela, ou também pode ser chamado de campos. Tá? Outra informação importante aqui, pessoal. Cada uma das linhas dessa tabela, cada uma dessas linhas da tabela pode ser chamado de registros ou tuplas. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, primeira linha da tabela. Tenho esse RGM, o Luiz Fernando Matos tem 26 anos. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma linha da tabela, ou pode ser chamado de um registro na tabela, ou também pode ser chamado de tupla. Tá? Então, cada linha da tabela é uma tupla. É um conceito técnico que a gente usa na matéria de banco de dados. Tá? E aí, só finalizando aqui, né, pessoal? Podemos dizer que eu posso ter um banco de dados, tá? E dentro desse banco de dados, né, pessoal, tem o quê? Eu tenho as gavetas. Tá? Eu posso dizer, pessoal, que cada uma dessas gavetas aqui, ó, tá vendo essas gavetinhas? Posso dizer que cada uma dessas gavetas é uma tabela de banco de dados. E dentro, pessoal, dessa tabela aqui, o que eu tenho? Dentro dessa tabela aqui, eu tenho vários registros, tenho várias tuplas. Por exemplo, aqui onde eu estou riscando aqui, pessoal, onde eu estou indicando. Isso aqui poderia ser a minha tabela de dados de alunos, e cada um dessas pastinhas aqui, pessoal, tá vendo essas pastinhas aqui dentro da gaveta? Cada uma dessas pastinhas aqui poderia ser um registro ou uma tupla de cada um dos alunos aqui da nossa sala, da nossa turma. Por exemplo, o Luan. O Luan tem a pastinha dele ali na gaveta, com os dados dele. A Melissa tem a pastinha dela também, com os dados dela, dentro daquela gaveta. Né? O Matheus, o Luan, o Guilherme e assim por diante. Cada um teria a sua pastinha, o seu registro, com as suas informações, dentro daquela tabela de banco de dados, que é a tabela chamada de alunos. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. 9:04, vamos que vamos, pessoal. Senão não vai dar tempo de terminar a nossa revisão, hein? Vamos lá, vamos que vamos. Lembram, pessoal, que eu expliquei para vocês a evolução do software também, né? A evolução do software, ela tem 4 gerações. Ela tem 4 eras. Quais são elas? Os primeiros anos, primeira era, nós tivemos orientação em batch, processamento em batch. A distribuição dos softwares era limitada, né? Então eu não tinha software para todas as empresas. Software era uma coisa bem específica. Só a universidade tinha, só centros de pesquisa tinham. E os softwares eram bem customizados, né, pessoal? Os softwares eram desenvolvidos para aplicações bem específicas. Tá? Os softwares não eram desenvolvidos para aplicações em geral no mercado. Não eram. Tá? Segunda era da evolução do software. Passou a surgir os sistemas do tipo multiusuário, sistemas em tempo real,
Sistemas de banco de dados começaram a surgir e software, pessoal, começou a ser tratado como um produto de software, tá? Ou seja, um produto de software onde nós precisamos ter um processo de desenvolvimento desse software, tá? E esse software poderia ser vendido e ser comercializado para empresas no geral, ok? Terceira geração, pessoal, começou a aparecer os sistemas distribuídos, inteligência embutida. Por exemplo, eu tenho uma inteligência embutida num forno de micro-ondas, um microchip, tá? E o hardware, pessoal, começou a baratear, né? De década de 80, 90 para frente, começou a ter hardware de baixo custo, tá? E quarta geração, começou a aparecer os sistemas desktop, né, pessoal? Conceito de PC, computador pessoal, computador desktop, começou a aparecer esse conceito. Apareceu também, pessoal, nessa quarta era, o paradigma de orientação a objetos, através das linguagens de programação C++, Java, né, e assim por diante. E apareceu também aqui nessa época, pessoal, começaram a aprimorar mais os sistemas especialistas, os sistemas inteligentes, trabalhando muito mais com conceitos de inteligência artificial. Ok? Então é importante aqui destacar essa evolução do software. Lembram, pessoal, dessa aula aqui que eu expliquei para vocês? O SGI? Alguém lembra, pessoal? Alguém lembra do SGI? Sim ou não? O que era o SGI? Era o Sistema de Gestão Integrada, né, Lua? Legal. Verdade, Matheus. É o Sistema de Gestão Integrada, SGI. O que é isso? É um conjunto integrado dos sistemas de gestão da qualidade. Gestão de qualidade da empresa, tá? Gestão do meio ambiente empresarial, dentro, né, o cenário interno da empresa, o ambiente interno da empresa, e também a parte de segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, ergonomia, se preocupar com a ergonomia de um computador, da mesa, da cadeira. Tá ok, pessoal? Tudo isso entra na parte de segurança da saúde no trabalho dentro da empresa, dentro da organização. Tá? Ainda, pessoal, SGI. O objetivo da SGI é estabelecer um conjunto de critérios, interagindo com a força de trabalho, por meio de diretrizes e padrões. Importante essa palavra aqui, pessoal, padrões. Já vou falar por quê. Para promover a melhoria da qualidade dos serviços da empresa e aumentar a postura preventiva com relação a questões de segurança, ergonomia, né? Ergonomia no trabalho, meio ambiente da empresa e também saúde dos colaboradores. Não sei se o pessoal lembra, mas quando eu expliquei esse tópico de SGI, eu falei sobre ISO. Eu falei sobre as empresas certificadas na metodologia ISO. Lembram disso, pessoal? Né? Quando uma empresa ela é certificada na ISO, ela tem um modelo de qualidade, ela tem um modelo de gestão integrada quando a empresa ela é certificada pela ISO. Lembram disso, pessoal? Então, eu ressaltei bastante para vocês esse aspecto das padronizações da ISO, né? Quando nós estamos falando desse conceito de SGI. Legal, legal, Matheus. Pessoal, lembram dessa classificação dos SI que eu expliquei para vocês? Lembram? Né? Sistemas simples, complexos, abertos, fechados, estáveis, dinâmicos, adaptáveis e não adaptáveis. Ó, vou dar uma passadinha rapidinha para vocês aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Classificação dos SIs. Luan, às vezes pode ser que não estava presente na aula, né? Mas tudo bem. Ó, sistemas simples e complexos. Sistemas simples são aqueles sistemas que possuem poucos elementos e a relação ou a interação entre eles é descomplicada e direta. Por exemplo, pessoal, sei lá, uma receita de bolo. Concorda comigo, pessoal, que um programa, um algoritmo para uma receita de bolo é algo que tem poucos elementos, ele é simples, e a relação entre esses elementos, pessoal, de um algoritmo para fazer um bolo é descomplicada, é simples. Concorda comigo, pessoal? Ou mesmo um manualzinho de instruções. Né? Geralmente, um manual de instruções ele tem poucos aspectos, tem poucos elementos, né? E ele é relativamente simples. Tá ok? Então, o que a gente chama de um sistema simples. Sistema complexo, pessoal. O que seria um sistema complexo?
Ele possui muitos elementos, vários elementos, que são altamente relacionados e interdependentes uns dos outros. Por exemplo, pessoal, uma fábrica de foguetes, uma indústria de circuitos eletrônicos, uma indústria automobilística de automóveis, né? Concorda comigo, pessoal? Por exemplo, uma fábrica de foguetes. Concorda comigo? Certamente ele deve ter muitos elementos que têm que ser tratados, muitas variáveis. Concorda comigo, pessoal? Muitos componentes que têm que ser tratados. Todos esses componentes são interdependentes uns dos outros, né? Todos os componentes têm que funcionar para que o foguete voe. Se um dos componentes não rodar, pessoal, todo o sistema provavelmente não funcionaria, né? Algo nesse sentido. Mesma coisa uma indústria de computadores, né, pessoal? Tem muitos elementos que têm que ser considerados, muitos componentes, tá? E todos esses componentes são interligados. Um depende do outro para funcionar. Se um não funcionar mais, provavelmente todo o sistema deixará também de funcionar. Ok, pessoal? É o que a gente chama de sistemas complexos. Sistemas abertos e fechados, pessoal. Vou resumir aqui para vocês, tá, pessoal? São 9h11, vou dar uma resumida. O que são os sistemas abertos, pessoal? São sistemas que interagem com o seu ambiente, tá? O que é isso aqui, pessoal, sistemas abertos? Olha só, inclusive eu coloquei aqui embaixo, né? São aqueles que têm alto grau de interação com o seu ambiente, né? Por exemplo, aqui, empresas. Matérias-primas e entradas fluem para dentro do sistema, são processadas e retornam como bens e serviços para o mercado, para o cliente. O que é isso, pessoal? Resumindo, o que é um sistema aberto? É aquele, pessoal, que tem grande ligação com o meio ambiente externo, com o mercado. Por exemplo, é uma empresa que depende muito de fornecedor, ela depende muito, obrigatoriamente, ela depende de matéria-prima de fornecedores, e também, tudo que a minha empresa produz, ela produz para o mercado externo, mercado internacional ou mercado nacional. E o meu produto e o meu serviço é vendido para um cliente, para um consumidor final, fora da empresa. Entenderam, pessoal? Então, isso seria um sistema aberto. É aquele que tem forte relação, forte relacionamento com o mundo lá fora. Com o mercado, com sociedade, com o mercado nacional, internacional e assim por diante. É o que a gente chama de um sistema aberto. Em contrapartida, pessoal, nós temos os sistemas fechados, né? O que é um sistema fechado? É aquele que não tem interação com o ambiente externo. Não tem interação com o ambiente externo. E os sistemas fechados, pessoal, dificilmente são encontrados hoje em dia. Dificilmente são encontrados. Um exemplo, pessoal, de um sistema fechado de antigamente eram os CPDs antigos, de antigamente. O que era um CPD? Era a Central de Processamento de Dados. Ok, pessoal? Eram os departamentos de TI do passado. Mas eram os departamentos, pessoal, que não tinham muito contato com o mundo externo. O pessoal lá da programação, de desenvolvimento, ficava tudo trancafiado dentro do laboratório, do CPD, e praticamente não tinha contato com ninguém no mundo externo. Se alguém se entrasse no CPD, quase era chutado lá de dentro, né, pessoal? Porque o pessoal do CPD, ninguém falava, ninguém abria a boca, só programava, né? Então, ele era chamado no passado de um sistema fechado, porque ele não tinha muito contato com o ambiente externo. Só ficava todo mundo trabalhando lá dentro e não tinha muita relação com o mundo externo, tá? Concorda comigo, pessoal, que o conceito hoje em dia de CPD, ele mudou completamente, né? Concorda comigo, meninos e meninas? Por quê? Se você pega hoje em dia um departamento de TI, pessoal, departamento de TI é porta aberta nas empresas. Concorda comigo, pessoal? É porta aberta. Todo mundo entra no TI, tem dúvida, tem problema, tem necessidade. Hoje em dia o TI, pessoal, é porta aberta, né? O cara lá de suporte, de programação, ele tem que estar aberto sempre lá para poder tirar dúvidas e conversar com o cliente, né? Com os usuários lá, com os funcionários da empresa. Então o conceito mudou bastante, né, pessoal? Desse sistema fechado, mudou bastante do passado até hoje. Vamos lá, pessoal, continuando. Sistemas estáveis. São aqueles sistemas onde mudanças no ambiente, né, onde mudanças no ambiente externo resultam em pouca ou nenhuma mudança no meu sistema interno da empresa. Por exemplo, pessoal, uma fábrica de palitos de fósforo. Concorda comigo, pessoal, que provavelmente uma fábrica de palitos de fósforos ela não seja tão suscetível
a mudanças que acontecem no mercado, na economia. Concorda comigo, pessoal? Sei lá, a economia pode estar explodindo, né? O dólar pode ter aumentado, pode estar com uma série de problemas econômicos, mas ela está rodando. Uma fábrica de fósforo, ela é estável. Quer outro exemplo, pessoal? Supermercado. Concorda comigo, pessoal, que supermercado é um sistema estável? É. Mesmo em época de pandemia, pessoal, de quarentena, todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa de supermercado, pessoal. Concorda comigo? Então é um tipo de um sistema estável. Outro exemplo, pessoal, empresas de engenharia ambiental, empresas de coleta de lixo. Concorda comigo, pessoal? Mesmo em quarentena, o pessoal aí do caminhão de lixo está trabalhando, senão vai acumular lixo na cidade inteira. Então, é um serviço essencial, né, pessoal? Ele é um sistema estável. Mesmo em época de quarentena, de confinamento, o sistema de coleta de lixo está trabalhando. Eles não podem parar. E supermercado também. Legal, pessoal? E aqui os sistemas dinâmicos. Né? O que são os sistemas dinâmicos, pessoal? São aqueles que sofrem mudanças rápidas e constantes devido às mudanças no ambiente. Por exemplo, uma fábrica de computadores, né, pessoal? Concorda? Uma fábrica de computadores ou uma empresa como, sei lá, XP Investimentos. XP Investimentos, pessoal, ela trabalha diretamente com dinheiro, com investimento. Então, concorda comigo, pessoal, que ela é extremamente dinâmica, extremamente suscetível a mudanças no mercado e na economia, na cotação do dólar? Sim. Pessoal? Se deu problema lá na economia, na cotação do dólar, a XP Investimentos já é influenciada na hora. Né? Ela tem que ficar antenada todo dia. Não é todo dia, todo minuto, toda hora. Né? O dia inteiro. Tá? Então, são sistemas, né, pessoal, do tipo sistemas dinâmicos. E aqui, pessoal, finalmente, os sistemas adaptáveis e não adaptáveis. Tá? Sistemas adaptáveis são aqueles que são mais preparados para mudanças do ambiente, né? Ou seja, se tiver alguma mudança, né, pessoal, no mercado, essas empresas geralmente estão melhores preparadas para as mudanças que acontecem, tá? E os não adaptáveis, pessoal. O que são os não adaptáveis? São aqueles que não mudam muito com o ambiente mutável. Geralmente aquelas empresas, pessoal, mais tradicionais, mais pragmáticas, mais clássicas, aquelas grandes empresas, né? Geralmente elas são categorizadas como não adaptáveis. Por quê, pessoal? Geralmente quando dá uma mudança aí lá fora, no meio ambiente externo, geralmente ela não muda muito. Ela continua com o mesmo modelo, com a mesma hierarquia, com a mesma estrutura, ela não muda muito. Ok, pessoal? É chamado de sistemas não adaptáveis. Legal. Pessoal, estão me acompanhando aí na linha de raciocínio, na linha da explicação? Eu sei que hoje aí está bem puxado, aí, né, pessoal? Estamos bem corrido aí para conseguir fazer de tudo. Mas estão aí acompanhando? Sim? Legal, Matheus. Legal. Vamos lá. Vai ficar uma revisão bacana aí. Até para vocês assistirem depois, né, pessoal? Assistir final de semana a aula, né, Lua? Rever, assistir de novo, vai ficar bacana aí. Pensando aí na PRG do dia 1º. Pessoal, os SI, né, os sistemas de informação vistos de uma perspectiva de negócios. Ah, legal, Melissa. Show de bola. Que bom. Os SI vistos de uma perspectiva de negócios, né? Relembrar, pessoal, que os SIs vistos de uma perspectiva de negócios, eles têm 3 dimensões. Quais são eles? Dimensão de organização ou empresa, né? A dimensão de administração, ou seja, hierarquia, cargos, funções dentro da empresa, né? Diretor, coordenador, corpo técnico, operacional, secretária, não é? Engenheiros, né? A parte ali da administração. E a terceira dimensão, são 3 dimensões que a gente tem, né? Dimensão organização, dimensão administração e dimensão TI, né? Dimensão tecnologia da informação. Então, essas aqui, pessoal, são as 3 dimensões principais dos SIs vistos de uma perspectiva de negócio. E é claro, pessoal, não esquecer que aqui no meio a gente tem o quê? No meio dessas 3 dimensões, nós temos exatamente aqui os SIs, né? Os sistemas de informação são viabilizados através dessas 3 dimensões
que são organização, administração e TI. Tá? São as 3 dimensões dos SIs vistos de uma perspectiva de negócio. Tá ok? Olha só, pessoal, eu acabei trazendo isso aqui também para vocês, tá? Eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, que tá lá no slide também. Depois vocês podem até dar uma resgatada lá, dar uma estudada melhor. Mas eu achei interessante chamar a atenção disso aqui para vocês, que são os requisitos para a proteção da informação. Tá? Alguns requisitos. Primeiro, sigilo. O que é sigilo, pessoal? É a proteção contra a divulgação indevida de informações. Né? Ou seja, você está na empresa, né, pessoal? Você é funcionário, você não pode divulgar as informações para pessoas de fora da empresa. Concorda comigo? Tem muitos de vocês, inclusive, pessoal, que assinam um contrato de confidencialidade, né? Onde você não pode abrir a boca de jeito nenhum. Né? Os projetos que você trabalha na empresa são confidenciais, é sigiloso. Né? Então, você não pode abrir a boca de jeito nenhum. Se você abrir a boca, você responde processo, judicialmente. Né? Tem empresas, pessoal, que você não pode usar nem pendrive, né? Você não pode usar nem pendrive porque a empresa acha que você pode levar algum projeto da empresa embora. Né? Sabotagem, né? Espionagem. Ok? Outras questões aqui. Integridade. É a proteção contra a modificação não autorizada da informação. Né? Isso aqui pode entrar, inclusive, pessoal, naquela parte de perfil, né? Controle de acesso, perfil. Cada usuário tem um login e uma senha. E dependendo do seu perfil, do seu usuário, tem coisas que você pode fazer no software e tem coisas que você não pode fazer. Né? Dependendo do seu usuário, tem dados que você pode manusear, tabelas que você pode manusear e tabelas que você não pode ter acesso. Depende do seu perfil, né, pessoal? Ok? Então, tudo isso aí está envolvido aí com questão de modificação não autorizada de informação. Autenticidade. O que é isso, pessoal? É a garantia de que a informação seja proveniente da fonte a qual ela é atribuída. Ou seja, né, pessoal? Se eu estou dizendo que a informação veio daquela fonte de dados, daquela origem, eu tenho que ter a garantia, pessoal, de que aquela informação não foi modificada. E de que realmente a informação é daquela fonte. Né? De que realmente aquela informação é autêntica, é verídica, ela é correta, ela é verdadeira. Ou seja, ninguém modificou aquela informação por algum tipo de interesse. Ninguém modificou ela. É informação autêntica, verdadeira, original. Ok? E por último aqui, disponibilidade. Né? É a garantia de que a informação e os serviços importantes estejam disponíveis para os usuários quando requisitados. O que é isso, pessoal? Se o seu gerente chega agora para você e fala, eu quero um relatório assim, assim, assado para daqui a 1 hora. É urgente. É para eu poder tomar uma decisão estratégica aqui na empresa. Concordam comigo, pessoal? Que nada adianta você chegar com esse relatório daqui. De nada adianta. Caiu, pessoal? Deu uma estabilidade aí? Não, né? Voltou. Voltou, pessoal. Concordam comigo, pessoal, que de nada adianta você chegar com esse relatório para o seu gestor daqui 3 dias. De nada adianta. O relatório, o seu gestor está pedindo para agora, daqui 1 hora. Se você chegar, pessoal, com esse relatório para daqui 3 dias com o seu gestor, o que o seu gestor vai falar, pessoal? Alguém tem alguma ideia? O que o seu gestor vai falar? Ele vai falar o quê, pessoal? Sinto muito. Né? Eu já tomei a decisão que eu tinha que ter tomado aqui na empresa. Demorou muito para trazer os dados. Sinto muito. Isso se não for mandado embora, né, Lua? É verdade, fio. Ó, você não está efetivo aqui na empresa. Sinto muito. É verdade, Lua. Pode acontecer mesmo. Né? Eu precisava para o dado agora, você trouxe depois de 1 semana. Não adianta nada. Já tomei a decisão. Um abraço. Verdade. Exatamente, Guilherme Manfrim. Verdade. Ou seja, pessoal, disponibilidade tem a ver também com... Se eu preciso de um software, se eu preciso de um sistema, o sistema tem que estar no ar. O sistema tem que estar operante. Né? Então, quando o sistema for necessário dentro da empresa, ele tem que estar funcionando, ele não pode ter caído. Né? Ele não pode estar inoperante. O sistema tem que estar disponível assim que esse sistema, que esse software for necessário. Tá ok? Legal. Olha aqui, pessoal. Só resumindo aqui, os tipos de processamento que eu também passei numa aula para vocês aqui. Tipos de processamento.
Algumas coisas eu já falei, inclusive, na aula de hoje, né, pessoal? Já falei. Tipos de processamento. Processamento em batch, são os programas em lote, né, pessoal? Os programas em batch, que é aquele processamento sequencial, passo a passo, tá? Sistemas em tempo real, são aqueles que recebem entradas diretamente do local onde o dado foi criado. São também os sistemas em que as saídas são dirigidas diretamente para onde sejam necessárias. Quer um exemplo, pessoal, de sistemas de tempo real? O sem parar. Sem parar do pedágio. Sem parar do pedágio, pessoal, ele coleta o dado em tempo real, com a tag, né? Com a tag que fica adesivada no carro. A leitura da tag é feita em tempo real, né? Tem que ser feito o processamento em tempo real da informação, para saber se aquele usuário tá ok, né? Não tem nenhuma pendência financeira. Se ele não tiver nenhuma pendência financeira, ele abre a catraca e o carro pode passar. Caso contrário, não. Né, pessoal? Então, a entrada de dados é feita ali no local, né, onde o dado foi criado, através da tag, da leitura de dados da tag, processa o dado rapidamente e a saída já tem que sair, a saída também é em tempo real, para que a catraca seja aberta ou não, dependendo se o usuário está inadimplente, né, devendo ou não. Tá? Sistemas online, pessoal, também chamados de time sharing, de tempo compartilhado, permitem que diversos programas sejam executados a partir da divisão do tempo do processador em pequenos intervalos, também chamados de fatia de tempo, ou de time slice. Você já deve ter visto isso também em sistemas operacionais, né, pessoal, na matéria, tá? Nesse caso aqui, o tempo, né, pessoal, do processador, ele é dividido, ele é particionado em várias fatias. Essas várias fatias são utilizadas pelos vários programas que estão sendo processados ao mesmo tempo, né? Por exemplo, aqui, né, pessoal, sei lá, no próprio sistema computacional, tenho vários programas rodando ao mesmo tempo, né? E cada um deles usa uma fatia do processador, né? O Lua aqui fez um comentário, né, Lua? Que em tempo real não tem que ser online também, professor? Sim, sim, na verdade teria sim, viu, Lua? Sim, verdade. Né? Porque o tempo real ali, ele tem que fazer essa tarefa da leitura das tags, né, Lua? De várias pistas, né? De várias catracas ao mesmo tempo. Certamente, Lua, a gente acaba tendo uma relação ali entre sistema tempo real e online, por exemplo, se você pegar um sistema do tipo sem parar. Com certeza, com certeza. Luan, maravilha. Obrigado aí pela contribuição. E por último aqui, pessoal, tipos de processamento, computação em nuvem, né? Computação em nuvem, que é o que a gente chama de cloud, né? Cloud computing. Ou seja, hoje em dia, todos os processamentos podem ser feitos aí tudo na nuvem, né, pessoal? Tudo na nuvem. Faz processamento na nuvem e me retorna uma resposta. Ok? Legal, pessoal? Vamos lá. 9h28, pessoal. Vamos lá, vamos dar uma corridinha aqui. Essa aula aqui, pessoal, não faz tanto tempo que eu dei essa aula aqui, tá? É a aula de tipos de sistemas de informação. Nós 3 tipos de sistemas de informação. Vou resumir, tá, pessoal? 3 tipos de sistemas de informação. Nós temos aqui o CIO, que é o Sistema de Informação Operacional. Sistema de Informação Operacional, pessoal, ele trabalha mais com a parte de dados rotineiros da organização, dados do dia a dia. Por exemplo, dados de faturamento, nota fiscal, tá? E assim por diante. Vendas, compras, tudo que diz respeito, pessoal, a dados diários, cotidianos da empresa. Tudo entra aqui no sistema de informação operacional, tá? SIG, Sistema de Informação Gerencial, tá? Sistema de Informação Gerencial, pessoal, ele já sobe um pouco o nível na hierarquia, né? Por quê? No sistema de informação gerencial, a gente já trabalha com os dados de maneira integrada, mas a nível gerencial, a nível departamental. Tá ok, pessoal? Tudo bem? Legal. E por último aqui, o CI, é o Sistema de Informação Estratégico. Aí, nesse caso, pessoal, a gente já trabalha com os dados, tudo integrado, mas muito mais a nível estratégico, a nível de presidência, a nível de CIO,
de alta direção da empresa, né, altos diretores. A gente já trabalha com os dados integrados mais a nível de presidência da empresa, dentro aqui do SI, do Sistema de Informação Estratégico. Legal, pessoal? Sim, vou disponibilizar sim, viu, Luan? Aliás, já está disponível, Luan. O slide já está disponível e eu também vou disponibilizar a gravação dessa aula para vocês poderem assistir depois. Tá ok, Luan? Para quem não assistiu, ou vocês, se vocês quiserem assistir de novo depois, porque vai ficar legal, né, pessoal? Isso aqui é uma revisão zona mesmo para a prova. Né? Verdade, Luan. Imagina. Acho que é legal que isso aqui vai ser uma revisão zona bacana para vocês, para a PRG. Tá? Então, o slide já está no Blackboard, já está lá, e eu vou também disponibilizar a gravação. Legal, legal, Luan, agradeço. Pessoal, modelos de sistemas de informação. Eu expliquei para vocês 3 modelos de SI. O modelo convencional de SI, o modelo dinâmico de SI e o modelo de SI com TI. Eu expliquei esses 3 para vocês. Tá? E agora, pessoal, eu só vou revisar com vocês as figuras. Tá? Olha só. O modelo convencional de SI, pessoal. Como é que trabalhava o modelo convencional de SI? Eu tenho aqui, no topo, tenho a alta administração. No meio eu tenho o corpo gestor, né? Os gerentes. E aqui embaixo eu tenho o corpo técnico operacional. Tá? A alta administração, pessoal, trabalha com os dados macro-relacionados, que a gente chama de MAIE, que é o meio ambiente interno e externo da empresa. Então, a alta presidência, a alta administração, trabalha com os dados tudo de forma macro, tudo agrupado, os dados de toda a empresa. Os gerentes departamentais, pessoal, trabalham com os dados organizados por departamento, em grupos, ok? Enquanto que o corpo técnico, o corpo operacional, ele trabalha com os dados mais detalhados, né, pessoal? Os dados muito mais específicos, muito mais detalhados. Por quê? Porque geralmente o corpo técnico é quem está lá no chão de fábrica, quem está no operacional. Então ele trabalha com os dados num nível maior de detalhamento. Ok, pessoal? Legal. E aí, só resumindo, né, pessoal? Pegando aqui essa pirâmide, esse triângulo, percebo que aqui nós temos o CIO, o Sistema de Informação Operacional. Por que, pessoal, que o CIO está na base da pirâmide? Alguém sabe me dizer, pessoal, por que o CIO está na base da pirâmide? Alguém sabe me dizer? Por que ele está embaixo, na base da pirâmide? Alguém saberia afirmar para mim? Por quê, pessoal? Porque, perceba, o CIO ele está na base, e perceba, o CIO, né, pessoal, ele é muito maior. Ele é a base, é a parte maior da pirâmide. Por quê? Porque geralmente você tem uma quantidade bem maior de funcionários no CIO. Concorda comigo, pessoal? Grande parte dos funcionários da empresa é operacional. Por isso que ele está na base, porque a base é maior no pirâmide. Maior em tamanho, inclusive, na pirâmide. Tá? Então, aqui embaixo eu tenho o CIO, Sistema de Informação Operacional. Depois eu tenho o SIG, que é o Sistema de Informação Gerencial, que representa os gerentes. Perceba, pessoal, que o SIG está no meio da pirâmide. Por quê? Porque eu tenho quantidade menor de gerentes se eu for comparar com o operacional. Concorda comigo? Eu tenho menos gerentes. E por que o CI, pessoal, está na ponta da pirâmide, o CI? Porque é o Sistema de Informação Estratégico. E geralmente, no nível estratégico, eu tenho um presidente, 3 ou 4 diretores, alguns CIOs. Né? Então, no CI, pessoal, eu tenho menor quantidade de pessoas dentro da empresa. Por isso que ele está na base da pirâmide. Tudo bem, pessoal? Legal. Então, esse aqui era o nosso modelo convencional de SI. Legal? Comparando, pessoal, e comparando aqui o modelo dinâmico. Esse aqui é o modelo dinâmico. Comparando o modelo dinâmico lá com o modelo convencional. Qual que é a diferença, pessoal, do modelo dinâmico com o convencional? Alguém sabe dizer qual que é a diferença? A diferença é, pessoal, essa quebra aqui, ó. Essa ruptura. Tá vendo essa ruptura aqui? Tem uma ruptura, uma quebra aqui do relacionamento entre alta presidência, gestores departamentais e corpo técnico operacional. Eu tenho uma ruptura, eu tenho uma quebra, pessoal. Ou seja, percebe que inclusive, pessoal, as linhas que estavam aqui, ó, eu tinha uma linha aqui e também tinha uma linha aqui. Eu retirei as linhas, não tirei, pessoal? Retirei as linhas separativas. Por quê?
Porque nesse modelo dinâmico nós temos uma quebra, temos uma ruptura. Ou seja, existe um relacionamento bem maior entre alta administração, corpo gestor e corpo técnico. Existe muito mais interligação entre essas três partes. Ok? E aqui também, pessoal, no sistema dinâmico, no modelo dinâmico, nós temos informações mais oportunas, informações muito mais significativas para que se possa auxiliar no processo de tomada de decisão dentro da empresa, dentro da organização, tá? E esse aqui, pessoal, esse aqui é o modelo de sistema de informação com TI. Com TI. Percebam, pessoal, basicamente, ele é igual ao modelo dinâmico. Concorda comigo? Basicamente é igual ao modelo dinâmico. Ou seja, eu tenho a ruptura, né? Estou marcando aqui, tem a ruptura, aqui entre o SI, o SIG e o CIO, tem essa ruptura. Mas perceba, pessoal, que o grande foco aqui do modelo de SI com TI, o grande foco é o quê? É o uso de TI. Tá? Nesse modelo aqui, pessoal, a TI é usada massivamente. É usado muita parte de softwares. Inclusive, pessoal, esse slide aqui, eu vou recomendar vocês darem uma olhada, porque lá eu falo os tipos de software que podem ser usados nesse modelo aqui. Tá? Lá no slide, pessoal, eu cito software de IRP, CRM, banco de dados de marketing. Lembram disso, pessoal? Software, data mining de mineração de dados. Então, lá nesse slide, pessoal, eu cito vários softwares que podem ser usados nesse modelo de SI com TI. Legal? Então, recomendo, pessoal, fortemente vocês acessarem depois desse slide e olharem aquelas siglas que estão nesse slide aqui. Tem bastante sigla bacana para vocês reverem. Tudo bem, pessoal? Que pode cair na nossa PRG. Legal. Olha que beleza, hein, pessoal? 9h37, estamos aí no tempo, hein? E está acabando aqui. Esse slide aqui, pessoal, basicamente ele resume aquela aula que eu dei para vocês sobre e-commerce, que é uma aula que está bem fresca na nossa cabeça, a aula da semana passada. Lembra, pessoal? Então está bem fresco na nossa cabeça. Essa figurinha aqui é legal porque ela resume bem tudo que eu expliquei naquela aula. Ó, vamos ver aqui, pessoal. Vamos pegar aqui. Ó. Entre empresa e empresa, eu tenho o quê? Eu tenho B2B, ou seja, business to business. Eu tenho um sistema do tipo empresa para empresa. Legal? Maravilha. Próximo aqui, pessoal. Entre empresa e governo, né? Eu tenho o quê? Da empresa, pessoal, da empresa para o governo, eu tenho o B2G, que é o Business to Government. Né? E do governo para a empresa, pessoal, tem o quê? Eu tenho o G2B, que é o Government to Business. Legal? Depois, o que a gente tem, pessoal? Entre governo e governo. Por exemplo, um relacionamento entre o governo federal e o governo estadual. Tá? Entre esses dois, pessoal, eu posso ter um sistema de D2D, que é Government to Government. Tá? Então, um sistema que é exatamente um sistema, né, pessoal, que ele automatiza processos, por exemplo, do governo federal para um governo estadual ou municipal. Legal? Outros aqui, pessoal, entre governo e consumidor, cliente final. Né? Do consumidor para o governo, eu tenho sistemas do tipo C2G, ou seria Consumer to Government. Tá? E do governo, pessoal, para o consumidor, eu tenho um sistema do tipo D2C, que é o Government to Consumer. Legal, pessoal? Quase acabando aqui. Entre consumer para consumer, né? Consumidor para consumidor, eu tenho sistemas do tipo C2C, que é o Consumer to Consumer, né, pessoal? Por exemplo, Mercado Livre. Né? Mercado Livre, OLX, são todos exemplos de sistemas do tipo C2C. Ou seja, onde eu tenho um consumidor vendendo para outro consumidor final. Né? Apesar que a gente até falou na aula passada, né, meninos e meninas, que tem muita empresa hoje em dia que está alocada no Mercado Livre, não é? Sim ou não? Tem muita empresa que já criou site lá dentro do portal do Mercado Livre. Mas quando o Mercado Livre foi criado no começo, o objetivo dele não era esse.
O objetivo dele era vendas de cliente para cliente, pessoa para pessoa física, né? Tem um exemplo também, que é outro exemplo, que é o LX, né, pessoal? O LX é um exemplo bem bacana de C2C, sistema do tipo C2C. E por último aqui, pessoal, finalizando, eu tenho relacionamento entre empresa para consumidor, não é? De empresa para consumidor, eu tenho B2C. O que é o B2C, pessoal? É o Business to Consumer, tá? Aliás, esse, pessoal, é o que a gente mais encontra hoje em dia, né? O que é Business to Consumer? São exatamente os sistemas de comércio eletrônico hoje em dia, né, pessoal? Magalu, Casas Bahia, Submarino, Amazon, são todos sistemas do tipo B2C. Eu tenho uma empresa vendendo para o consumidor final. Então, boa parte, pessoal, dos sistemas de e-commerce hoje em dia se enquadra nos sistemas do tipo B2C. Legal? E o contrário, né, pessoal? Consumer seria o C2B, né? Que é o Consumer to Business. Tá ok, pessoal? Aí com essa figurinha aqui, a gente consegue resumir bem, né? Todos esses conceitos que eu expliquei lá naquela aula, da aula passada, mas eu acho fundamental, eu acho primordial, pessoal, vocês darem uma revisada também nesses conceitos lá no slide da aula da semana passada. Legal, pessoal, muito bom. 9h41, conseguimos concluir aqui esse slide, conseguimos aqui concluir a nossa revisão. Inclusive, eu estou aqui